Senhoras e senhores, será que o Vasco resolveu seu problema? Descobriu que é só tirar Pablo Verratti do time que tudo vai dar certo e a gente vai ganhar jogo? Não, infelizmente não é não. E fragilidade, eu acho que essa é a palavra do jogo de hoje. Pra falar do ataque do Vasco, não, fez 4 gols. Mas a defesa, que defesa frágil, tá ligado? Vem aqui, vamos comentar disso. Olha só, pessoal, o Vasco do Fernando Diniz veio a campo hoje com esses 11 jogadores aqui, que distribuídos em campo estavam mais ou menos assim. Hoje eles todos desenhados e não com foto e tal. E a gente tem aqui Hugo Moura de volta à zaga do Vasco. O problema da montagem do time aparece aqui de novo. Por quê? Porque o Cuesta, que começou muito bem, que quando jogou do lado do Robert Renan, todo mundo ficou empolgado, porque aparentemente, finalmente o Vasco tem zaga, aí o Cuesta machuca logo depois desse jogo que todo mundo ficou empolgado. E aí a gente tinha tido o Lucas Oliveira jogando no último jogo, um cara que tava lá no Japão antes de vir pro Vasco, jogou muito mal naquela partida, hoje volta o Hugo, porque o Lucas Oliveira não passou um pingo de confiança, e ainda tem o Maurício Lemos, fora até do banco de reservas. Essa é a excelente qualidade do plantel de zagueiros do Vasco. Enfim, além disso, além do Hugo que tá aqui, a gente tem a volta do Cauã Barros, que faz a diferença, que não jogou o último jogo, moleque da base que tá jogando muita bola, tá sendo muito importante. No mais, Piton estava disponível, mas não começou, o desenho do Puma eu não aguento, não começou jogando porque o Diniz aparentemente preferiu, pô, o Puma tá bem, vamos deixar o Puma e vamos ver o que acontece, e aí depois ele decidiu mudar, Verratti titular mais uma vez, talvez a última, a gente vai falar sobre isso. Eu acho que o jogo de hoje talvez ele tenha mais do que nunca, mais do que nenhum outro, empurrado o Verratti pra fora do time titular, mas nunca se sabe. Fernando Diniz, você tá ligado como é que é, a gente vai falar desse jogo aqui, mas antes de dar um recado da Flash Score, que se você quiser acompanhar o Verratti, por exemplo, jogo a jogo, acompanhar mais de perto, agora você pode favoritar ele lá no aplicativo, e aí sempre que ele jogar ou não, você fica sabendo. Então você tem as notas, se ele fez gol, se deu assistência, ele ou qualquer outro jogador. Tô só pegando um exemplo qualquer aqui, pode ser qualquer um que você quiser, inclusive um jogador que não seja do Vasco, inclusive um jogador que jogue fora do Brasil, basta você pesquisar o nome dele lá, colocar a estrelinha e para isso você baixa o Flash Score, link aqui embaixo na descrição. Obrigado, Flash Score, por estar aqui com a gente, ajudando isso aqui a acontecer, certo, gente? Vamos lá, bola rolando, o que a gente tem? Gol do Vasco, Nuno Moreira, começou tudo muito bem, tudo muito bom, parecendo que ia ser legal, mas não foi não. Olha só, a gente tem aqui um Ryan brigando pela bola, ele vai deixar atrás com o Paulo Henrique, que acerta em cheio o cruzamento pro Nuno e não pro Verratti. O Nuno sai aqui comemorando, faz o gol. Aqui, cara, o jogo começou bem, o Vasco faz gol logo no comecinho, dentro de casa, o Vasco perdeu o último jogo de 3-0, é verdade, mas era um jogo contra o Palmeiras e tal, e é uma coisa que a gente até entende. Hoje era pra ser a partida relativamente tranquila, a partida de se firmar, tá ligado? Porque dentro de casa, contra o Vitória, que tá na zona de rebaixamento. Só que apesar do gol aqui, a gente não consegue fazer esse jogo de ufa, vamos ficar tranquilo, vamos ter confiança no trabalho, porque na verdade a gente até ganha, mas eu acho que tem muita coisa para ser reclamada sobre o trabalho do Diniz e o que o Vasco tá apresentando em campo. Antes da gente reclamar, Nuno Moreira faz o gol. A gente tem aqui um Verratti que até atrai a marcação, e é isso aí, você vê ali que o Verratti puxa pelo menos um homem para marcar ele, o que gera brecha pro Nuno Moreira, e aí, pô, legal, parabéns pro Verratti, aquela coisa toda. Mas isso justifica ele estar em campo como titular? Um lance que eventualmente, do nada, pode ser que ele atrai uma marcação? Pô, não sei se isso é justificativa para titularidade. Então, né, o Verratti continua, mesmo tendo isso aqui que eu pontuo, pô, ele é um cara que tem rendido bem abaixo, não é de hoje, você já sabe. Enfim, depois, o que a gente tem é o Vasco aqui permitindo o quase gol. E eu coloco essa imagem aqui, cara, pra mostrar o começo do problema. O que é? O problema do Vasco é que, como eu falei, é um time que tava na zona, o Vitória. A gente jogando dentro de casa, a gente faz gol no comecinho do jogo e aí a gente perde a cabeça aparentemente. Ao invés de gerar uma confiança e vamos em busca do segundo, do terceiro gol, eu sinto que o Vasco para e começa a jogar mais atrás. E aí, cara, vulnerabilidade. O time do Vasco, a zaga do Vasco é muito vulnerável. Então a gente ganhava o jogo desde o comecinho, mas toda hora tinha uma bola perigosa passando dentro da nossa área. Essa aqui, por exemplo, aos 17, o Vasco, ele permitia muita brecha. Tinha muito buraco na zaga. E aí, às vezes era culpa de um lateral, às vezes era culpa do Hugo, às vezes era culpa de Léo Jardim do mal, que é uma tônica do jogo também, o Léo Jardim hoje vai muito mal. Enfim, o ponto é aqui que a vitória no final da partida talvez faça parecer que o jogo foi melhor do que foi. O Vasco jogou mal.
principalmente na zaga. A zaga do Vasco hoje foi terrível. Aqui começa o problema. E começa aqui para logo depois ir para onde? Gol dos caras, gol de empate. Meio que debaixo do corpo do Léo Jardim, ele permite. O que que rola aqui? O rapaz gira em cima aqui do meio campo do Vasco, acerta um passe que não tem ninguém marcando lá em cima, o cara domina, chuta e o Léo Jardim aceita. Gol de empate, sai aqui para comemorar. Cara, primeiro que assim, é um baita de um passe do jogador do Vitória. Então tem um mérito ali que ele acerta um passe que se fosse Coutinho a gente já tá falando, tá vendo? Era pra estar na seleção. A verdade é essa, é um baita de um passe. Na mesma hora, o que que acontece com o buraco da zaga do Vasco ali? Que eu não sei se eu cobro só do Hugo, que o Hugo tá meio que deixando um cara nas costas dele ficar lá à vontade, ou também um pouco do Paulo Henrique, que se eu não me engano era o lateral daquele lado ali, que era pra estar ali, e que não tava. Então assim, tem um apagar de todo mundo, tá todo mundo meio desligado, sem falar do chute no final, que passa, é uma bola que vai forte, mas ela passa meio que bem debaixo do Léo Jardim, que não defende ela. Então assim, cara, é um buraco da zaga do Vasco. Mais um. Os caras, eles estavam permitindo brechas e uma hora ia dar merda. Deu. Empate sofrido. O que que acontece, gente? Qual que é o problema disso aqui para você, talvez, te ajudar a entender ali o tamanho do quão ruim foi a zaga do Vasco hoje? O Vitória chegou para esse jogo com histórico, com os dados, os números apontando para ele ser, assim, qual que é a campanha do Vitória? Como é que o Vitória tá jogando? É o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. Terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. E aí o Vasco dentro de casa, com um homem a mais, toma 3 gols do terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. Esse é o nível de falta de qualidade, de falta de confiança que se tem na zaga do Vasco. Enfim, aqui só empate 1-1, depois que a gente vai ter na sequência, 2-1, a virada dentro de casa, 2 gols sofridos, e quem faz é o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Cruzamento dentro da área, falha de marcação, ninguém acompanha, Léo Jardim travado também, gol. Assim, um gol sem pé, sem cabeça. Os caras saem aqui para comemorar. Se eu não me engano, esse gol é do Alter, Lucas Alter, ex-Botafogo, zagueiro. Se eu não me engano, é dele. É dele sim. E aí, cara, de novo, assim, a zaga do Vasco apagada. Assim, mais de uma pessoa falha ali na marcação. O Lucas Alter, ele chega para finalizar dentro praticamente da pequena área, se eu não me engano, sozinho. O Léo Jardim também travado dentro do gol e nem se move, porque meio que matou ele ali, mas ele também não sai. Muito erro. E aí é foda, porque claro que parte desse problema é da qualidade dos jogadores, né? A gente tem o Hugo, que nem zagueiro é, que tá jogando a zaga. Então, existe esse... Como é que a gente cobra do Diniz quando é isso que entregaram pra ele? Mas também tem tanto erro que eu falo, pô, também aí é foda, né, Diniz? Porque se fosse um jogo contra o Palmeiras, a gente entende, tá ligado? Do outro lado, tem uma galera que realmente tá num nível acima. Pô, com todo respeito, aqui não é o caso. E mesmo assim, o Vasco tá passando aperto. Então, é muito louco como que... E eu acho que esse é um problema dos times do Diniz. O Diniz, ele é 8 ou 80 demais. Ele sai de ser o cara do 6-0 para ser o cara que passa muito aperto com vitória. Não tem aquela parada de, pô, a gente ganhou do Cruzeiro dentro de casa 2-0. Mano, eu sei que é simplificar muito a coisa, mas se você ganha de 2-0 do Cruzeiro, você era pra dentro de casa de novo ter um pouquinho mais de facilidade com vitória. Era pra ser, né? Mas não é assim que acontece. Então, nossa, ora o Diniz tá no 80, ele tá no topo, ele tá ganhando um jogo que ninguém nem esperava que ele fosse ganhar. Às vezes ele tá goleando o Santos. Ora ele tá lá no 8 e ele tá passando aperto num jogo que não era pra estar passando aperto. Enfim, 2-1 aqui, a gente toma a virada dentro de casa. E aí, cara, o que a gente vai ter na sequência? O Coutinho acha uma bola pro Ryan, que finaliza pra fora. E dessa forma, é isso, termina o primeiro tempo. O Coutinho, ele passa boa parte do primeiro tempo sumido, e a gente tem que fazer esse apontamento aqui. Aí ele acha essa bola pro Ryan, que acaba indo mal. Como é que é o resumo do primeiro tempo do Vasco? Aqui eu trago números lá do Flash Score. Cara, a gente tem 66% de posse de bola. O Vasco ficou mais com a bola. Diniz, você sabe, é isso aí. E aí, cara, beleza, finalizações. Até porque eu acho que todo mundo aqui sabe que posse de bola não ganha jogo. Finalizações no Flash Score 4-4. Só que o Vasco só uma no gol. E eles tiveram 2 das 4, 2 chegaram no gol, 2 gols. Então, assim, a gente tem a mesma quantidade de finalizações, mas mais uma vez, o time de lá, o time rival, o time contrário, ele tem mais qualidade
na quantidade de finalizações deles. Então, assim, é complicado. E aí, o Diniz vê isso aqui, o que ele faz? Num senso de urgência, ele tira o Pumita, que tinha começado como titular, mesmo com o Piton disponível depois de um certo tempo. Então, ele volta com o Piton e ele tira Pablo Verratti no intervalo. Gente, a gente está acompanhando pouco a pouco aqui o Diniz meio que contra a vontade dele, aparentemente, abrir mão do Verratti, porque não tem como não abrir. Então, o Verratti passou muito tempo mesmo jogando 90 minutos mais acréscimos, ou seja, o jogo todo, mesmo sem merecer, mesmo sem estar contribuindo, e aí a coisa foi indo mal, ele chegou ao ponto de começar a ser o cara que saía na metade do segundo tempo, e a gente tem agora um jogo onde ele sai no intervalo. Então, assim, o Verratti, a sensação, pelo menos por hora, é de que tá desandando. A gente não sabe se esse cara consegue dar a volta por cima, existe a problemática da idade, a gente já sabe que esse cara fez muita coisa já no Vasco, mas não ganhou o título, mas todo mundo sabe o quanto que esse cara foi importante, principalmente em 2023, querendo ou não, a gente deve um pouco a ele, mas a realidade, gente, é que talvez o mais correto é não se apegar no que já passou, tá ligado? Pô, gratidão aí pelo que o cara fez e tal, legal, mas se a gente ficar nessa, daqui a pouco vai ter que ser necessário aparecer outro cara pra salvar de outra queda, porque ele não tem rendido. Então sai o Verratti. É algo a se observar. O Vasco segue sem ter reserva para ele. É um problema que a gente já vem comentando. Matheus França não é esse cara. O GB é um moleque que hoje faz o gol da vitória, que, sendo bem sincero, pelo menos por hora, eu nunca vi grandes coisas nele. E aí hoje é um dia excelente para ele calar minha boca, porque ele faz um gol muito importante. Mas eu acho que, tipo assim, eu comento do GB aqui para falar que, não, mas tem o GB no banco. Pô, não dá pra contar com o GB. Se a partir de amanhã der pra contar, se daqui a pouco ele começa a entrar e começa a jogar bem, que bom, que maravilha, tá ligado? Mas eu acho que é contar um pouco com o ovo da galinha, você tá ligado? Então, o ideal seria caçar um reserva ao Verratti, porque o Verratti não tá jogando nada. Então, assim, eu acho que, respondendo a pergunta do título, o problema então era o Verratti, aí tiramos o Verratti e ganhamos. Não exatamente, o problema também é o Verratti, porque eu acho que no ataque ele não contribui muito. Eu acho que, voltando a falar de Felipe Coutinho, muitas das vezes o Verratti até diminui o que o Coutinho pode fazer, porque o Coutinho, ele tenta tocar a bola no Verratti, o Verratti não sabe fazer jogo. O Verratti, ele precisa da última bola perto do gol pra fazer o gol, tá ligado? E ele acaba até atrapalhando as criações do Coutinho. Enfim, mas ele é todo o problema? Não, hoje segue sendo o maior problema, não o argentino no ataque, tudo que tá na zaga. Então, ganhamos só porque tirou o Verratti. A gente ganhou na base da sorte. Existe um quê de sorte muito forte nesse jogo do Vasco hoje. E aí, mas por que exatamente você fala isso? Cara, querendo ou não, aquele cartão vermelho do Lucas Halter, eu sei lá, assim, eu tenho grandes dúvidas. E aí, se fosse a gente perdendo um jogador daquela forma lá, a gente estaria reclamando agora. Então, eu não gostaria de ver o Diniz metendo marra em coletiva ou nada parecido a isso, porque é um jogo para se ter vergonha. Pelo menos eu acho, tá ligado? A gente ganha, só que ganha naquela de parabéns, vocês não fizeram mais do que obrigação. É isso, eu tô pesando demais aqui? Então, o Verratti é legal se ele sair do time titular? É sim. Mas é o Verratti sozinho o problema? Não. O Vasco tem tomado muito gol de todo mundo em todo jogo. Todo jogo tem um erro individual de alguém. Sabe? Todo jogo alguém tem um apagão muito grande que gera 2 gols. Então o problema é o Verratti, mas não somente. E não principalmente. Enfim, dando sequência, começa o segundo tempo. O que a gente vai ter? Gol do Vasco. O Vasco volta a empatar. Andrés Gomes, olha só o que acontece aqui. Que na verdade aparece Andrés Gomes, mas na verdade é o Ryan. Enfim, Paulo Henrique toca no Andrés Gomes, que tinha entrado no lugar do Verratti, que passa em velocidade, cruza pro Ryan. Esse sim, não o Andrés, o Ryan aparecer aqui e fazer o gol. Se você tem acompanhado isso aqui, você já sabe que o Ryan, ele é cada vez mais uma realidade. Então assim, se você não acompanha o Vasco e você tá ouvindo falar do Ryan, o Ryan é grandes coisas mesmo? Cara, pior que é. O Ryan, ele surge lá em 2023, um cenário completamente adverso, joga pouco ali, faz gol no Internacional, some, volta em 24, cara, ele vai devagar e tal. Agora é o ano que ele se consolida, não só como jogador do time principal, mas como jogador titular do time principal. O Ryan, cara, ele tá num lugar onde... Ele tá num lugar hoje onde, tipo assim, chegou uma proposta de 22 milhões. Não vale. Tem que ser mais. Não vende por isso, tá ligado? Esse cara, de fato, ele tem se tornado uma realidade. Ele faz mais um gol aqui. E esse é um gol que é engraçado porque é um gol que sai do Paulo Henrique, tocando em velocidade pro Andrés Gomes, que tinha entrado no lugar do Verratti, pro Ryan fazer o gol. Com o Verratti em campo, esse gol não aconteceria. É um gol muito graças à ausência do Verratti. É a velocidade do Andrés que possibilita ali o passe do Paulo Henrique, porque eu acho que o Paulo Henrique sequer daria aquele passe pro Verratti, porque o Verratti não pegaria, e aí o Ryan
termina fazendo gol, jogando ele quase como um 9, aparecendo como um centroavante dentro da área, apesar de não ser essa a posição dele. E aí a gente tem depois a sorte, mais uma vez. Como eu falei, cara, hoje foi um dia que o Vasco errou muita coisa, que o Vasco, sinceramente, não merecia a vitória, mas que bom que o futebol nem sempre é justo. Muitas das vezes isso joga contra a gente. É muito comum, às vezes, a gente merecer e não conseguir. Hoje eu acho que a gente não mereceu, mas conseguiu. Isso aqui, para quem não lembra, é um gol que o Vasco toma logo depois de fazer o seu, que o juiz dá impedimento. E eu conto como sorte porque, vamos lá, os caras fizeram aqui linha burra, os caras estavam conscientes ali da posição para gerar o impedimento? Ou foi mais na base da cagada? Olhando o histórico, olhando como é que esses dois caras estão jogando... É mais na base da cagada. Dois caras não, eu gosto do Robert Renan. O Hugo, que eu acho que tá meio perdido. Então, assim, o Vasco conta com a sorte de... os caras fizeram um gol, mas beleza, não valeu. Show de bola. Mais uma vez, digamos aqui o universo, o destino, o acaso do futebol pesando favorável a gente. Isso é raro. O Vasco não é um time que desperta grandes sortes por aí. A gente não pode contar com isso, mas hoje eu acho que contamos legal, contamos bastante, tá ligado? E aí depois a gente tem mais uma vez um quezinho de sorte, o Robert Renan, que eu falei que gosto, que eu tô doido pra voltar a ver ele com Cuesta. Ele sobe de cabeça e aí a bola bate na mão do jogador do Vitória. E aí é pênalti. O Vasco ganha um pênalti. Então, assim, cara, é claro que existe o mérito de estar no ataque. Existe o mérito do Diniz de estar movendo esse time. Então, ele tira o Verratti, ele começa a pôr gente ali pra ir pra cima, porque ele sabe, o senso de urgência está ligado, tá ligado? Só que, assim, não tem como não contar que isso aqui, tipo assim, cara, a gente não fez uma baita jogada, a gente ganhou um pênalti. A verdade é essa. E aí, ganhando um pênalti, o que acontece? Ryan bate, atenção, Ryan, não Coutinho, o Ryan vai lá e bate. A gente vai ver aqui a cobrança dele, ele olha lá no goleiro, ele corre pra bola, ele bate goleiro pra um lado, bola pro outro. Isso aqui, cara, ele sai aqui comemorando, não foi o Coutinho. O Ryan, com 19 anos, se eu não me engano, é o que ele tem, 19, é muito moleque ainda, tá ligado? Ele assume a bronca de bater um pênalti num jogo que estava empatado, num jogo muito importante contra um adversário direto na zona. Eu acho até, assim, na calada da noite, eu vou te falar aqui, cá entre nós, principalmente sendo o Coutinho, um cara que cobra falta, eu acho um pouco de covardia ele não pegar essa bola. Porque, pô, você é o cara veterano, você é o cara experiente, você é o cara que rodou na Europa, mas talvez, dando benefício da dúvida, talvez o Ryan é um moleque que, mesmo não sendo isso que o Coutinho é, ele é um moleque que talvez ele quer chamar responsabilidade, ele tem essa persona e aí o Coutinho talvez fez a conta mental ali de que permitir ele bater vai ser o ideal, tá ligado? Pode ser que sim. Enfim, nesse caso aqui, eu penso sempre no caso de e se perdesse? Se um moleque de 19 anos perde, pode ser que pesa. E aí o Coutinho não era pra estar permitido. Mas, enfim, aqui é só, sabe, devaneio da minha cabeça. O legal é que não perdeu, fez o pênalti, converteu, e aí eu tô calculando coisa aqui como se tivesse dado errado, mas converteu. E aí a boa notícia, depois de tanta essa preocupação minha, a boa notícia é que tem um moleque que tem a personalidade de pegar essa bola pra bater e ele converte. Esse moleque é muito novo e ele não treme na base. Que legal. Nem no profissional, né? Porque na base ele não tá mais usando aqui da forma de se falar. Enfim, o jogo agora, o Vasco passa na frente e aí você fala, cara, agora vai, né? Agora vai. O Vasco virou, pô, já falhou um monte de vezes ali e tal. Agora é só não dar mole e a vitória tá conquistada. Gol dos caras. Raul Cáceres, ex-Vasco, horroroso. Horroroso. Raul Cáceres, olha só, um cruzamento dentro da área, um lance pra lá de esquisito, a bola vai ser cruzada, o Léo Jardim sai meio errado, ele cai, fica caído, a bola continua rolando, Léo Jardim caído, cruzamento de cabeça, Léo Jardim caído e Cáceres comemora o gol que empatava mais uma vez. E aí, nesse momento na transmissão, a galera tava falando, cara, que jogaço. É um jogo de viradas e viradas, empates depois, tá ligado? Meu Deus do céu, 6 gols nesse momento aqui, um jogaço. É verdade, se você torce pra qualquer outro time e você tava vendo o jogo, tava um jogo interessante. Pra mim, eu só conseguia pensar, meu Deus, os caras errando de novo. E aí, cara, detalhe aqui, salvo engano, nesse momento aqui, o vermelho já tinha acontecido, se bem que não tá no placar, então eu acho que é depois. Enfim, tô meio perdido aqui de qual foi a cronologia da coisa. Mas em algum momento,
ainda a gente vai ter o vermelho pro Lucas Alter, o Vasco passa a ter um homem a mais, e mesmo assim passa aperto. Eu acho que nesse momento aqui já tava expulso e tal, mas não tá aparecendo aqui no placar, então não tô cravando, mas eu acho que sim. Enfim, na sequência a gente tem, no finalzinho, o GB fazendo o gol do desafogo. E aí, cara, olha só, cruzamento que vem aqui no Piton que tinha entrado, o GB sobe de cabeça, faz o gol de cabeça, que antigamente quem fazia o Verratti. E aqui a casa, a base, resolve mais uma vez. Gente, contamos com pênalti marcado favorável a gente, impedimento que de fato foi impedimento, mas que bom que estava impedido. A gente contou com expulsão meio questionável pro lado de lá, que cai naquele papo que vira e mexe eu tenho com vocês de tipo assim, tão roubando a gente ou os caras é ruim? Tá ligado? Igual, pode ser que depois saia alguma imagem dessa expulsão que mostre que mereceu sim. Ou então que foi uma expulsão por reclamação, mas não parece ser. Parece ser realmente ali um apito meio nervoso do árbitro. Enfim. Então, a incompetência, a possível, não tenho certeza, mas a possível incompetência, hoje foi necessária. A sorte precisou estar do nosso lado para a gente, com muito custo, no final, nos acréscimos do segundo tempo, ganhar dentro de casa de um time que está na zona. Não era para ser tão difícil assim. Que bom que ganhamos, que maravilha. Mas não era para ser tão difícil assim. Tá bom que a gente cobra muito dele quem? Fernando Diniz, que, cara, campeonato brasileiro, que é um campeonato que o Diniz precisa urgentemente aprender a jogar, se ganha também jogando feio. Então, muitas das vezes o Diniz, ele tem a posse de bola, ele tem um futebol bonito, mas ele não pontuava. E, cara, acontece um bagulho quando você não pontua, que é cair no final do ano. Então, você tem que pontuar. Então, assim, olhando pelo lado bom, depois de passar aqui mais de 20 minutos falando mal da zaga e dos problemas que tem nela, o lado bom é que, aos trancos e barrancos, ganhamos. E é uma vitória muito importante para colocar a gente fora, cada vez mais fora da briga da zona de rebaixamento. Mas se não for pedir demais, eu gostaria de ver um joguinho um pouco mais tranquilo, com um pouco menos de falhas defensivas. É isso, eu sou o Josão. E olha só, tá? Eu vou fazer aqui um convite pra galera colar na live. Amanhã a gente tem live em 2 horários. Tem no começo da tarde, por volta de 1, e tem depois às 6. E aí, se você quiser colar, você vai ser muito bem-vindo. Se você não quiser colar, o seu time vai ter um pênalti contra no próximo final de semana. Enfim, agora é isso. A gente trabalha na base de jogar praga. Enfim, gente. Obrigado por assistir. Até amanhã em live. Valeu, valeu.